Nosso assunto vai ser esse aí, esboço do sermão. A gente já caminhou bastante até aqui, a gente já falou sobre a ideia, a gente já falou sobre o propósito, a gente já falou sobre a forma do sermão, a gente vai tocar um pouco nesse assunto hoje, que é a introdução, o conteúdo, a conclusão. Na última aula que tivemos aqui, a gente falou sobre o desenvolvimento da mensagem e o esboço do sermão, ele necessariamente se relaciona com esse desenvolvimento da mensagem. Quando falamos sobre desenvolvimento, não sei se os irmãos lembram, a gente trabalhou 3 perguntas e falou sobre a realidade do pregador com o seu relacionamento com diferentes áreas da sua vida, que é o seu relacionamento com o texto ou com o contexto histórico, o seu relacionamento com a sociedade em que ele está inserido e o seu relacionamento com a igreja. E aí, dentro desse relacionamento, existem algumas perguntas que ele precisa responder. Os irmãos lembram disso? E quando trabalhando o texto bíblico, então, ele precisa responder o que isso significa, tanto na realidade do contexto histórico, do contexto bíblico, quanto para nós hoje, o que isto significa hoje na sociedade então, quanto para a comunidade em que ele está inserido. Então, existe uma gama de atuações aí do pregador, que quando ele está trabalhando o texto bíblico, ele precisa considerar. E o esboço do sermão, que é o que a gente vai trabalhar hoje, necessariamente se relaciona com essas perguntas de desenvolvimento. O esboço do sermão é estruturado à medida que nós respondemos essas perguntas de desenvolvimento. Tá bom? Então, o que é o esboço do sermão? O esboço do sermão é aquilo que os estudantes dessa matéria... Não sei se os irmãos lembram que quando a gente falou a respeito da matéria de homilética, a gente falou a respeito da sua característica flexível. Não existe um método específico que a gente pode dizer, esse método é o método correto. Cada pregador, cada estudante da palavra desenvolve o seu próprio método. Então, a ocupação da matéria homilética é olhar para a pessoa que está pregando, ou olhar para a prática, para a obra da pregação, e identificar esse método. A partir da identificação desse método, construir algumas coisas para que possa ajudar outras pessoas. Então, dentro dessa realidade, o sermão, ou o esboço do sermão, seria aquilo, há um senso comum em identificar o esboço do sermão como sendo o esqueleto da mensagem, certo? A mensagem, ela é completa em si. A mensagem é uma ideia que a gente transmite, não sei se os irmãos lembram, é uma ideia que a gente transmite, e essa ideia, ela é completa. Ou o sermão, ou a mensagem, ela é completa tendo início, meio e fim. Introdução, conteúdo e conclusão. Toda essa ideia completa, a gente compararia a um corpo. E o nosso corpo, é o corpo humano, tá, irmãos? E o nosso corpo é constituído de partes. Uma parte do nosso corpo, que a gente não vê, que é invisível aos olhos, é o esqueleto, mas é importante. Então, é essa analogia que é feita a respeito do esboço do sermão e da mensagem em si. Então, na mensagem, a gente tem o corpo inteiro, o esboço do sermão seria o esqueleto dessa mensagem. As partes que a gente vai colocando dentro desse esqueleto, alguns pregadores vão chamar da carne do sermão, né? O conteúdo, o ponto 1, o desenvolvimento do ponto, é a carne. É o que a gente coloca lá dentro para facilitar o processo de aprendizagem da igreja ou daqueles que estão nos ouvindo. Então, o esboço do sermão é aquilo que os estudantes da matéria chamam de desenho técnico. Um nome técnico seria desenho técnico do esqueleto. O nome comum seria esse que a gente falou aqui, que é o esqueleto da mensagem. Esse esqueleto da mensagem, ou esse desenho técnico, é constituído das seções principais do sermão, colocada em ordem. Então, dependendo da pergunta de desenvolvimento que nós consideramos no sermão, a disposição ou o desenho técnico terá uma leve diferença entre um e outro ponto, certo? Então, esse esqueleto, dependendo da pergunta que a gente vai considerar, que é o que isto significa, ele vai ter uma certa ênfase. Se a gente for considerar isso é verdade,
ele vai ter uma outra ênfase ou uma outra forma. Se a gente considerar a pergunta de desenvolvimento, para que isso serve, que é a ideia da aplicação da pergunta de desenvolvimento, ele terá uma outra forma ou uma outra ênfase nas suas sentenças. Ok? Então, quando a gente responde a pergunta o que isso significa, a gente quer explicar. Então, os nossos pontos vão ter essa característica de algo a ser explicado. Ok? Se a gente for tratar a pergunta, isso é verdade? Então, a gente vai querer comprovar a nossa ideia, certo? Se a gente quer comprovar a nossa ideia, os nossos pontos dentro do esboço do sermão terá a característica de algo a ser comprovado. Se for aplicado, ele será parecido com algo aqui que nós somos ordenados a fazer, ou que nós somos incentivados, motivados a praticar. Vai nos levar necessariamente à prática. Então, o esboço do sermão, na sua estrutura, ele se relaciona com as perguntas de desenvolvimento. Então, o esboço do sermão, ele tem um esqueleto, ele tem uma estrutura e ele se relaciona com a ideia. Se essa ideia é uma ideia a ser explicada, ele vai explicar, ele vai ter esse formato de algo a ser explicado. Se essa ideia é uma ideia a ser comprovada, é verdade, ele vai assumir essa forma de algo a ser comprovado. Se essa ideia é uma ideia a ser aplicada, então ele vai ter essa forma de aplicação, de algo a ser ordenado para que nós possamos fazer. Ok? Dependendo, então, da pergunta a ser considerada, a disposição ou o desenho técnico do sermão tomará uma forma específica. Uma observação importante é que isso não quer dizer ou que sempre ele será assim. Lembra? A gente está trabalhando uma matéria que é flexível. Cada pregador, na sua individualidade, na sua pessoalidade, tem uma forma de desenvolver o seu sermão. Então, não tome isso aqui, irmãos, isso aqui é um norte, isso aqui é como se fosse uma iniciação ou uma degustação da matéria, ok? Nós estamos colocando diante dos irmãos a matéria, a importância da matéria, a preocupação que os irmãos e que nós devemos ter com a necessidade de sermos claros naquilo que nós estamos expondo à igreja, à congregação, e para isso a gente toma alguns princípios como verdadeiros para que a nossa comunicação ela seja lógica, para que a nossa comunicação ela seja clara. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser igual, todo mundo vai dar ênfase nos mesmos pontos, todo mundo vai falar. Às vezes a gente se depara com igrejas que são assim, né? Até a entonação dos pastores são iguais em todas as suas comunidades. Enfim, é a característica daquela igreja. Mas isso não precisa ser assim. Nós somos constituídos de pessoalidade, de personalidade, de individualidade, e Deus usa a nossa personalidade, a nossa individualidade, a nossa pessoalidade, quando nós estamos comunicando a sua palavra. E até na forma de nós construirmos, então, a nossa mensagem, esse elemento de individualidade, da nossa personalidade, vai estar presente, tá bom? Então, pensar o esboço do sermão dessa forma, não quer dizer, então, que deve ser assim sempre, mas geralmente é o que se percebe para uma melhor fluidez da exposição ou da pregação da palavra. Flui melhor a palavra quando a gente percebe, pelo menos, uma organização mínima no desenvolvimento ou naquilo que o pregador está passando para a gente. Ok? Então, o esboço do sermão, basicamente, é isso. É o esqueleto da mensagem, é a estrutura da mensagem, e ele se relaciona com a pergunta de desenvolvimento. Se a pergunta de desenvolvimento trabalha a necessidade de explicação, o esqueleto do sermão vai ter essa forma. Se trabalha a necessidade da comprovação, ele vai ter essa forma. Se trabalha a necessidade da aplicação, ele vai ter uma forma de um sermão que é aplicado. Por quê? No sentido de finalidade. Por que ter um esboço? Tem gente que não gosta, não é isso? Tem pregador que não gosta de esboço. Tudo bem. O fato dele não gostar não quer dizer que ele não tenha. Certo? Porque sempre que a gente vai expor, é isso que é interessante da matéria. A matéria da homilética,
que estuda essa estrutura, que estuda a pregação, ela consegue identificar. Até naquele pregador que diz, eu não tenho. Porque ele está comunicando uma ideia. Ele está trabalhando um corpo, algo concreto, um conteúdo ali. Algo está sendo passado para a igreja. Uma informação está sendo transmitida em formato de pregação. Aquela informação é disposta, ele trabalha aquela informação de uma certa forma. Aí quando você vai conversar com ele, ele fala, não gosto de esboço. Mas eu uso o esboço, ainda que esse esboço seja mental. Então ele usa o esboço. O esboço do sermão ele é importante porque ele atende algumas necessidades que o pregador tem no ato de entregar a mensagem. Consciente, seria interessante se a gente trabalhasse assim, com consciência do que estamos fazendo, porque quando a gente tem consciência, irmãos, isso é interessante, quando a gente tem consciência do que a gente está fazendo, a gente tem intencionalidade. E a gente trabalha sem ficar entregue ao nosso elemento aquele elemento de... Ai, meu Deus... As pessoas vão chamar de espontaneidade. Não é essa palavra, mas se aproxima. O elemento de espontaneidade, a gente não fica entregue a isso, porque isso pode, muitas vezes, nos levar ao erro, ao equívoco. Oi? Não é desvaneios, não. É aquele elemento... enfim, fique com essa palavra, espontaneidade. Se eu achar a palavra aqui no decorrer, eu falo. Mas é isso. A gente não fica entregue ao nosso próprio senso de brilhantismo. Essa é a ideia, sabe? Aquele, tive uma ideia aqui, vou falar sobre isso. E você preenche o seu sermão. Quando a nossa preparação da mensagem, ou do esboço da mensagem é intencional, quando a gente coloca no papel, a gente sabe o que naquele elemento ou naquela estrutura precisa ser corrigido. E a gente corrige sem achar que estamos cometendo algum dano da mensagem percebida na nossa espontaneidade. Entende o ponto aqui? Não sei se os irmãos entenderam onde eu quero chegar aqui. É basicamente isso. Se eu coloco no papel, se eu estou intencionalmente, com propósito, preparando um esboço do sermão, uma mensagem, estruturando aquilo que eu vou falar, isso vai estar diante de mim em todo momento disposto ou está me fugindo as palavras aqui, mas já está diante de mim apto a ser corrigido, entende? Apto a ser corrigido. Sempre que eu voltar naquele esboço, eu trabalho melhor uma ideia, eu trabalho melhor uma palavra, eu substituo por uma palavra sinônima, entende o ponto? Então está ali, diante de mim, o esboço. Quando eu penso no texto, entrego o texto, tão somente ao meu mental, sem fazer esse exercício de correção, eu acho que eu vou chegar lá e vou estar bem preparado para falar, e às vezes eu falo algo que eu não coloquei diante de um exame, tanto escriturístico quanto da ordem ou do desenvolvimento lógico do sermão. Entendem isso? Então, quando eu coloco o sermão na ponta do papel e trabalho aquilo ali com intencionalidade, eu posso trabalhar isso para ser melhor comunicado. Essa palavra aqui, que eu usei aqui, sei lá, a gente já usou algumas palavras, né, quando a gente está trabalhando no texto. Alguém sabe o que é essa palavra, sei lá, fala uma palavra aí que não é tão comum, irmãos. Me ajudem com isso. Uma palavra não tão comum. Pronto, elocubração. Dá nem para falar, já tenho dificuldade de falar. Admoestar, também é uma palavra distante, ainda que um pouco mais conhecida. Elocubração e admoestar. A gente está diante de duas palavras aqui que teria a necessidade de ser explicada se tivesse no meu desenvolvimento mental e entregue a minha espontaneidade na hora de entregar o sermão. Se eu estou com isso escrito, elocubração, e estou pensando nisso, e está lá no meu desenvolvimento do sermão, fala assim, bom, de repente, 90% dos irmãos não entendem essa palavra aqui. Então, essa palavra aqui, ela precisa ser não corrigida, mas mais facilmente anunciada. Entende o ponto? Então, o sermão, ele atende essa necessidade que a gente tem de ser claro. O esboço do sermão, né? Atende essa necessidade que a gente tem de ser claro. Então, o esboço do sermão atende algumas necessidades que o pregador tem no ato de pregar a mensagem. Por exemplo, é extremamente necessário no nosso ato de entregar a mensagem
conservarmos, isso é uma necessidade, um mínimo senso de ordem, um mínimo de senso de unidade e progresso. Isso para que a gente, então, facilite para o ouvinte, ou no ouvinte, esse exercício da compreensão da mensagem. Então, o esboço aqui, ele ocupa esse espaço especial, pois ele ajuda cada um de nós a guardar esse senso de ordem. Então, quando a gente tem um esboço, ou quando a gente percebe um esboço enquanto ouvinte, a gente está vendo que o pregador está desenvolvendo a mensagem. Ele pegou um ponto e ele vai desenvolvendo esse ponto até chegar à conclusão daquilo que ele está passando para cada um de nós. Então, o esboço, colocando cada um de nós aqui na figura ou na posição de alguém que prega, o esboço ocupa esse espaço especial. Então, ele vai te ajudar, ele vai nos ajudar a guardar o senso de ordem. Então, use e abuse da prática de fazer esboço, da prática de fazer anotações, da intencionalidade, da correção, do ir e voltar nas considerações das palavras que você está usando na sua, enfim, no seu exercício de pregar, de pensar, de refletir na palavra de Deus. Essa seria, então, a função objetiva do esboço do sermão, ajudar o pregador a guardar um senso mínimo de unidade, a guardar um senso mínimo de ordem na sua mensagem, e também progresso. Mas existem algumas outras que a gente pode pontuar aqui, e a gente vai fazer isso, tá? Qual a finalidade, então, do esboço do sermão? Por exemplo, o esboço do sermão indica, ou ajuda a indicar que aquele sermão ele tem uma estrutura específica. Então, a gente consegue visualizar, a gente consegue enxergar naquele sermão uma estrutura específica. Indica o relacionamento, o esboço indica, aponta para a gente o relacionamento entre os pontos principais no desenvolvimento do sermão. Como aqueles pontos que estão lá no que a gente chama de conteúdo da mensagem, como aqueles pontos se conectam. É interessante, de repente, na próxima aula a gente trata isso. É interessante a gente fazer uso, eu já falei isso aqui com os irmãos, não sei em que aula. É interessante a gente fazer uso, nessa conexão entre os pontos, a gente fazer uso de perguntas, que é chamado de perguntas transicionais, ó, a palavra, tá vendo? Transicionais, é uma palavra. É pergunta de transição. É quando eu estou saindo de um ponto 1 da mensagem, e entrando no ponto 2. E aí eu faço uma pergunta que servirá de ponte para me levar para o ponto 2 da mensagem. Entende? Então, o esboço do sermão vai me ajudar a indicar esses conectores, que a gente pode chamar aqui de conectores entre um ponto e outro. Vai nos ajudar a perceber que o sermão, então, está tendo um desenvolvimento lógico. Eu estou transitando entre um ponto e outro sem ruído na minha comunicação. Tá bom? Indica para o pregador também em qual dos pontos será necessário material adicional para a explicação. Se eu coloquei no papel ali, se eu coloquei diante de mim, pode ser que esse ponto aqui eu precise de algo mais para explicar, uma palavra que seja difícil, que esteja no texto, por exemplo, que não seja tão conhecida. Então, eu vou explicar essa palavra aqui, eu vou explicar esse conceito. A gente colocou um exemplo aqui, está mais abaixo aqui. Eu usei aqui como exemplo, aqui, por exemplo, João 3,16. A gente fala o amor de Deus pelo mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí eu coloquei aqui no meu ponto 1, que seria assim, o amor de Deus pelo mundo. Essa expressão de tal maneira guarda uma gama guarda uma gama de compreensões, certo? O que ele quer dizer quando ele fala de tal? É algo tão grande, tão imenso, com uma enormidade tão absurda, que ele não consegue alcançar. Entende? Então, para explicar isso aqui, eu vou precisar de palavras, vou precisar de me valer de palavras que não necessariamente estão no texto. E aí, eu coloquei aqui, por exemplo, no ponto 1, o amor de Deus,
O amor de Deus pelo mundo seria o meu título. Aí no ponto 1 eu coloquei assim, é um amor incalculável, inalcançável, inatingível. Eu vou explicar para os irmãos isso na hora que eu estiver desenvolvendo o sermão. Porque tudo isso aqui, um amor incalculável, um amor inalcançável, um amor inatingível, não, incompreensível, está guardado dentro dessa expressão de tal maneira. Entende? Então vai ter pontos que vai precisar ser melhor trabalhado, não está tão claro ali. Eu falo de tal maneira, tudo bem, o irmão é algo grande. Mas eu, enquanto pregador, eu vou me ocupar a explicar isso para os irmãos. Entendem isso? Do amor, do que está sendo. É isso aí, mostra intensidade. Essa palavra aí mostra intensidade. O amor de Deus é um amor intenso. Intensidade, poderia ser. Entende? Então, essa expressão traz esse entendimento aí, tá? A gente está aqui, né? Então, o esboço indica para o pregador em qual dos pontos será necessário material adicional para explicar um conceito, uma palavra, alguma coisa. Um esboço do sermão ajuda o pregador e o ouvinte a fixar a ideia principal do sermão. É isso que a gente trabalha, tá, irmãos? A gente já bateu nessa tecla aqui várias vezes. O pregador ele tem uma ideia a ser compartilhada, a ser transmitida. Ele vai compartilhar essa ideia. O esboço do sermão ajuda o pregador a fixar essa ideia na sua mente, no seu coração e na mente e no coração dos seus ouvintes. Essa ideia, essa compreensão aqui é mais uma compreensão que eu coloquei aqui do que necessariamente está no livro que a gente está usando. Essa ideia ela é reforçada pelos pontos de desenvolvimentos. Essa ideia principal do sermão ela é reforçada pelas sessões e pontos de desenvolvimento. Por que ela é reforçada? Porque como a gente já entrou em acordo aqui, o sermão ou a pregação ele tem uma ideia. Então, cada ponto ou cada sessão do sermão não são outras ideias. Ok? Não são outras ideias. Eu não estou pregando várias ideias no sermão. Eu posso ter vários propósitos. Lembra dos propósitos? Evangelização, instrução, admoestação, que é a exortação. Eu posso ter várias intenções, vários propósitos. Agora, a ideia, ela é uma só. E os pontos de desenvolvimento, que vai estar no esboço do sermão, ponto 1, ponto 2, ponto 3, eles servem para reforçar, para explicar, para aplicar essa ideia. Não são outras ideias, como o autor tende a sugerir aqui para mim. Então, eu desvio um pouco, eu desconecto um pouco do autor nesse sentido. Por isso aqui até a minha formulação aqui desse ponto está diferente. Então, o esboço do sermão vai ajudar o pregador e o ouvinte a fixar a ideia principal do sermão, que é reforçada pelas sessões e pontos de desenvolvimento. Outra finalidade do esboço de sermão ajuda na promoção da clareza da mensagem. Isso aqui não precisa de muita explicação. Um sermão que tenha um esboço bem construído, ele tem grandes chances de ser claro, né? É porque isso é importante, irmãos. Também, eu estava pensando na hora que eu estava construindo a aula, eu não sei quantos dos irmãos aqui passaram pela experiência da pane, pela experiência do branco. Não é legal essa experiência? Quantos irmãos pregando aqui? O esboço me ajudaria a manter uma linha de... Sabe o que é a experiência do branco, né, irmãos? Principalmente novos pregadores, não que antigos não passem por isso, mas pessoas que estão lá, receber alguma experiência para falar, e chega lá diante da igreja e trava, nada sai. Entende? Cadê aquilo que eu pensei, que eu refleti, que eu estudei? É porque geralmente isso acontece por causa do nervosismo, né? Falar em público, e existe aquela carga de emocional grande. Geralmente isso pode acontecer por causa do senso de responsabilidade. Tem pessoas que nem ficam nervosas porque estão necessariamente, isso é bom, necessariamente pregando. Eu vou falar, meu Deus, não está preocupada consigo, mas está preocupado com aquilo que está fazendo, que é mais importante ainda. Eu estou representando Deus aqui, cara.
Olha esse senso de responsabilidade. E chega lá na hora, as pernas tremem, as ideias vão embora e para tu resgatar elas é difícil. E o esboço do sermão vai te ajudar nessa missão aí. Tudo bem? Qual a característica do esboço do sermão? Todo esboço de sermão deve surgir, mais uma vez aqui sustentando essa ideia, ele deve surgir ou ser o degrau, um degrau, né? Cada ponto um degrau, que nos levará à ideia da mensagem. Isso é significativo, irmãos, quando nós pensamos no sermão expositivo. Lembra que a gente está trabalhando aqui, dando essa ênfase do sermão expositivo. Porque nós vimos que a ideia da mensagem, quando a gente fala do sermão expositivo, a ideia da mensagem, ou de qualquer sermão bíblico, né? A ideia da mensagem ela é formada por um sujeito e um predicado, né? Lembra disso? O sujeito responde a pergunta tal. O predicado responde a pergunta tal, né? O sujeito responde a pergunta o que esse texto está falando, né? E o predicado responde o que... Me ajuda? O que está falando esse texto? O que esse texto fala a respeito daquilo que ele diz? Esse é o predicado, não é isso? O que esse texto está falando? O sujeito. O que esse texto está falando a respeito do que ele fala? O predicado. Entende? Tudo bem? Tudo bem aqui? O que ele está falando? O amor de Deus pelo mundo. O que ele fala a respeito desse amor de Deus? O amor de Deus é de tal maneira que ele deu o seu filho para a salvação. Seria o predicado. A gente formularia uma ideia com o sujeito, juntando ele com o predicado. Não é isso? Não é isso que a gente viu até aqui? Olha só que legal. A gente tem, num sermão expositivo, ou numa construção de sermão que leva em consideração essa ideia ou essa estrutura, a gente tem os pontos de desenvolvimento do nosso sermão no próprio texto. Eu não preciso recorrer ao meu brilhantismo, à minha criatividade para formular os pontos. Os pontos já estão no próprio texto. Por quê? O sujeito, do que esse texto fala. O predicado, o que o texto fala a respeito, porque o predicado é difícil, né? O que o texto fala a respeito do que ele diz. Esse predicado, ele serviria, porque às vezes ele está dividido em vários, ele está fragmentado no texto, esse predicado. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e aqui tem duas informações que são dadas, que ele deu o seu filho para a salvação. Tem duas informações aqui. Primeiro, o amor de Deus pelo mundo, que foi grande, levou ele a dar o seu filho. Levou ele a dar o seu filho para quê? Para a salvação daquele que crê. Tem duas informações aqui que poderia servir de predicado. Essas duas informações seriam duas informações que você poderia trabalhar como pontos de desenvolvimento da sua ideia. Entende? Está lá no texto. É só eu me esforçar um pouquinho que eu vou perceber no texto esses pontos. Certo? Então, um sermão expositivo, ou um sermão bíblico, ele terá essa estrutura. Ele terá a ideia, e o desenvolvimento ou conteúdo dessas ideias é explicada com essas informações que também estão no texto, que são os degraus, que afirmam, que comprovam, que evidenciam, que reformulam essa ideia principal. Tudo bem? Então, todo esboço de sermão deve surgir ou ser um degrau que nos levará à ideia da mensagem. Isso é significativo quando nós pensamos no sermão expositivo, porque vimos que a ideia da mensagem ela é formada por um sujeito e um predicado. O sujeito responde a pergunta sobre o que esse texto está falando, enquanto o predicado ele é identificado quando nós respondemos a pergunta, o que esse texto fala a respeito do que ele está falando. Aqui eu tenho os pontos de desenvolvimento do meu sermão. Pensa nisso. Quando eu trabalho sobre o que ele fala a respeito do que diz, eu estou identificando a estrutura do meu sermão. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. A gente já vai ver isso na prática já. Tá? Logo, essa mesma lógica, que lógica, William? De identificar a ideia da mensagem, tá? Essa lógica a gente passou para os irmãos aqui de identificar a ideia da mensagem. Essa mesma lógica, ela deve então nos acompanhar na formação do esboço do sermão. Quando nós tivermos que identificar os pontos
principais do sermão, os pontos de desenvolvimento do sermão. Essa mesma lógica que eu uso, do que esse texto está falando, eu identifico lá uma pergunta, um sujeito. O que esse texto está falando a respeito do que ele fala? Aí eu identifico lá um predicato para esse sujeito. Essa mesma lógica você leva para o desenvolvimento do seu sermão. O que esse texto está falando? Pode ser o meu título, tá bom? O amor de Deus pelo mundo. Fala sobre de que forma Deus amou o mundo, né? O amor de Deus pelo mundo. Qual é o desenvolvimento do meu sermão? É o predicado. O que esse texto fala a respeito do que ele diz. Então, eu vou pensar nisso e vou, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Na sequência que eu entender que melhor dialoga, que melhor comunica aquela ideia. Alguns usam a própria estrutura do texto. Outros tiram a estrutura de texto determinada, porque está falando de uma qualidade ou de uma informação a mais da ideia. E aí eu posso colocar isso aqui para ter uma estrutura didática que atenda melhor a necessidade da minha comunidade. De repente, se eu seguir essa estrutura aqui, amor, perdão, misericórdia, em vez de misericórdia, perdão e amor, eu posso brincar com isso, entende? Eu posso fazer isso na disposição do meu esboço. Tudo bem, irmãos? Nosso ponto aqui é que no sermão expositivo o próprio texto fornece a estrutura que sustenta a ideia da mensagem. Pois o autor bíblico, certo? O autor bíblico, ao dizer alguma coisa, o que chamamos de ideia do texto, ele sempre estará dizendo algo sobre aquilo que falou. Complicado, né? Enrola um pouquinho aqui, mas é isso. Ele está dizendo alguma coisa, ele está ensinando um princípio ali, certo? O amor de Deus pelo mundo. Ele está ensinando esse princípio, como Deus... E aí ele está dizendo a respeito de como isso se desenvolve, como isso se manifesta, como isso se revela. Ele fala sobre isso, no próprio texto. O nosso trabalho é ficar um pouquinho ali, né? Não correr dali. Não quero correr daqui. Não vou ficar entregue. Eu tenho muita dificuldade com isso. Rebeca sabe. Não vou ficar entregue à minha ansiedade. Mas, geralmente, quando eu estou pensando no texto, né, Bel? Eu sento, leio o texto uma vez e já começo. Vou lavar a louça, e a mente vai. Eu estou pensando no texto. Mas é humano isso, né? A gente quer fugir da responsabilidade. Porque aquilo ali vai me tomar um tempo. Vai me tomar um tempo aquilo ali. Que é precioso o tempo, né? Precioso o tempo que eu vou estar ali, né? Não é precioso o tempo que ele está me tomando. O tempo que eu vou estar ali diante do texto é precioso demais. É lindo, é belo. E, às vezes, o nosso coração humano, a nossa preguiça, tudo isso não quer dar aquele tempo. E aí a gente... Não sei se os irmãos já passaram por isso. Isso tem, irmãos, um termo técnico dentro da psicologia da educação que identifica isso. Quando você está diante de uma responsabilidade, por exemplo, de ler um livro, a gente passa, né? A gente está assistindo uma televisão, a gente está ouvindo uma música, a gente está fazendo uma atividade física, seja lá o quê. A gente está no momento de entretenimento, chegou a hora de você ler, certo? Chegou a hora de sentar e ler. 12 horas foi a hora que eu coloquei lá no meu relógio para ler. E você fez tudo isso. A gente vê muito isso em criança. Vou dar já um exemplo para o irmão. Chegou a hora de sentar e você lê, irmão. Aí você quer beber água, você quer ir no banheiro, você quer ir... E você lembra daquilo que precisa fazer, eu não comprei Entende? Tudo isso surge na hora. Roubando o tempo que você deveria estar dando ali para o texto, que vai trazer para você essas informações que você precisa. Entende? Porque isso é muito visto em criança. Quem é pai aqui já foi numa festa infantil, não é isso? E a criança está lá na piscina, ou brincando, ou no pula-pula, ou na piscina de bolinha, onde esteja. Ele está brincando, se divertindo e tal. E a comida está, servindo, não é isso? A comida está servindo à vontade. E vai, come, e bebe. Né? E está na hora vai bater parabéns. Cantou parabéns e a criança corre, não sei o que. Filho, está na hora de ir embora. Estou com fome. Quem já passou por isso? Né? Eu estou com fome, agora você vai comer em casa. Você, serviu comida, toda hora estou te chamando, vem comer. É a hora de comer, vem comer. Mas a gente quer fugir daquele momento que parece que vai nos tirar. Sei, é um exemplo aqui bem, de repente, não corresponda à realidade do que a gente tem diante de nós, mas serve, né? Serve para a gente entender isso.
Então, se a gente passar esse tempo diante do texto, a gente vai perceber no texto, a gente vai identificar no texto tanto a sua ideia, que é aquilo que o autor bíblico quer comunicar, como a estrutura ou o seu desenvolvimento, aquilo que ele está dizendo a respeito da sua comunicação. Tudo bem? Então, nesse sentido, a característica determinante do esboço do sermão é que as suas partes, ou as partes do sermão, surgirão ou nos levarão à ideia principal da mensagem. Por que surgirão ou nos levarão? Surgirão é quando eu já tenho, já surgiu ali, eu vou explicar ela. Nos levarão é quando a gente vai no próprio... Quando a gente usa o desenvolvimento do sermão, ponto 1, ponto 2, ponto 3, para nos levar à ideia. A gente já tem, a gente já descobriu no nosso processo de estudo. O meu ouvinte não sabe ainda. Então, eu vou instigando a curiosidade do meu ouvinte. Eu vou trabalhando com ele no desenvolvimento, nos pontos. Para chegar lá no último ponto, ou na conclusão da mensagem, eu declarar. Eu já dei um exemplo aqui para os irmãos, né? Eu não sei se foi para os irmãos especificamente, ou em alguma experiência fora da realidade aqui de aula. Uma vez eu li quando eu estava fazendo essa matéria de homilética, o professor me passou um livro que tem várias pregações. Acho que é 10 ou 12 pregações nesse livro. Uma das pregações está no formato de terceira pessoa, né? É terceira pessoa, alguém, o narrador, né? Que seria o narrador, né? Alguém que está narrando o evento. E o pregador, ele trabalha a história do livro de Esther. E é o livro de Esther, uma característica singular é que ele não cita o nome de Deus, não é isso? Ele cita a experiência do povo de Deus em uma realidade de escravidão, não é isso? Ele está lá, enfim. O povo de Deus está lá, e o povo dominador do povo de Deus, por causa da maquinação de um traidor lá, está em perigo, certo? Tudo isso está acontecendo ali, Esther está lá no palácio, né? Ela intercede em favor do povo, e o povo, lá no final, o povo enfim, poupado pelo agir de Deus. Só que esse agir de Deus não é colocado dessa forma. Ele é percebido pela história. E aí o pregador, brilhantemente, ele prega em terceira pessoa como se ele fosse um dos serviçais do palácio do rei Assuero. E ele começa a narrar. Conhecia a história de um povo que... E ele fala da princesa. Ele conta a história para ele, como se a gente estivesse diante de uma tela, assistindo um filme, uma história bem contada. E ele começa a contar. E ele conta todo o desenvolvimento, como aconteceu, como o cara que morre enforcado lá, como ele armou contra aquele povo. Ele fala do tio, da rainha, ele fala da criação da rainha, como chegou, tal. E aí no ato final, que é aonde o autor quer chegar, ele não diz, ele só vai dizer no final da mensagem. No ato final, ele coloca, irmãos, olha essa coisa bela, ele coloca esse narrador num palácio grande, como se fosse na parte de cima do auditório, né, diante da cena, olhando e vendo aquele povo sendo poupado. E ele fala assim, ó a fala do espectador, né, do serviçal lá do templo. Puxa, que povo de sorte. E aí, isso aí te intriga. Por quê? Porque não foi sorte, irmão. A gente sabe que não foi sorte. Foi Deus. Mas Deus não é citado, né? Então como é que ele vai citar Deus? Então ele é fiel ao texto, ele diz, que povo de sorte. A plateia dele já está assim, como Deus agiu na vida de Esther, na vida do seu povo. Mas a ideia dele está lá no final, Deus preservou o seu povo. E essa verdade é dita sem ser dita. Muito bonito essa pregação. Enfim, então, em vez de simplesmente falar a respeito da ideia, os pontos de desenvolvimento, eles também podem nos levar à ideia, tá bom? A ideia não foi declarada e vai ser declarada lá no final do sermão. A gente tem um último ponto aqui para considerar e depois a gente vai para o nosso exemplo. Como fazer o esboço do sermão? Basicamente, a gente já disse aqui, tá? Tem algumas considerações a ser feitas aqui, mas a gente faz o esboço do sermão considerando o próprio texto. Eu vou no texto identificar como é que você faz o esboço do sermão.
Você se esforça para identificar o que o autor bíblico está dizendo a respeito do que ele disse. Vou me esforçar para identificar isso. Basicamente assim, cada coisa dessa que ele diz será um ponto de desenvolvimento, então, do meu sermão, que estará no conteúdo. Mais uma vez, é importante aqui considerarmos o caráter flexível dessa matéria. A forma de realizar um esboço de sermão não obedece necessariamente uma regra única. Cada pregador vai, com o tempo, desenvolvendo o seu próprio método. Mas, via de regra, não há variação na forma que os esboços assumem, no sentido de ter uma introdução, um conteúdo, uma conclusão. Essa é a regra básica da comunicação. Tá? Tem uma introdução, conteúdo e uma conclusão. Todo esboço de sermão terá isso. Uma introdução, um corpo e uma conclusão. Os pontos de desenvolvimento do sermão ficam ali no corpo do esboço, né? Muitos estudiosos, pensando essa matéria, enfatizam a necessidade, aí sim, algumas coisas que eu preciso considerar quando eu estiver construindo o meu esboço, sim, da simplicidade e da clareza no esboço do sermão. Isso significa que cada parte do esboço, no seu corpo, no seu conteúdo, nos seus pontos, precisa ter ou terá frases curtas, frases objetivas, frases diretas, construídas de forma bem direta, bem simples, bem objetiva, construída de forma lógica, né? Então, na construção do esboço de sermão, é importante identificarmos no texto, falamos isso, né? Os argumentos que o autor bíblico usa como reforço, comprovação, explicação ou aplicação da ideia central. Cada argumento desse, identificado no texto, se tornará ou se torna um ponto principal do nosso sermão. Os pontos principais são dispostos, ou os pontos de desenvolvimento, não vamos chamar de ponto principal, né? Os pontos de desenvolvimento, do sermão, eles são dispostos de que forma? Isso aqui é a matéria, tá, irmãos? Não quer dizer que precisa ser assim. Você precisa ter domínio do que você está fazendo. Um exemplo, aqui a gente colocou, com a ajuda do Jorge, a minha letra é essa, mas essa aqui já é outra, dá para ver, né? O negócio mudou aqui daqui para cá, né? Aqui, ó. Esse número aqui, então, na construção do nosso conteúdo, seria um número arábico. O algarismo, isso é um número arábico, seria o número romano, o algarismo romano. Tá? Geralmente é assim, a estrutura do esboço de sermão. Primeiro ponto, algarismo romano. Aí, se você vai desenvolver alguma coisa aqui, você pode colocar uma letra maiúscula. Se tiver mais desenvolvimento... Cadê o Jorge? Tô brincando. Se tiver seria um romano, A, letra A. Aí eu vou falar alguma coisa a respeito da letra A. Seria número 1 arábico. Entende? Se eu tivesse falar mais alguma coisa dentro desse ponto aqui, seria o A, agora minúsculo, dentro do número 1. Estão vendo isso? Não sei se os irmãos estão conseguindo visualizar isso. Um romano, letra A do nosso alfabeto, um arábico, letra A minúsculo do nosso alfabeto. Tu vai desenvolvendo. Pode ter vários desenvolvimentos. Depende da forma que você vai explicar aquele ponto ali, ou o tempo que você vai gastar explicando aquele ponto. É bom que isso esteja dentro do texto, tá? É bom que isso esteja dentro do texto, porque você está ensinando a Bíblia, né? É necessário que isso esteja. Então, mas, especificamente isso aqui, que são esses pontos principais, ou aqui está como 1 arábico e 2 arábico, seria 1 romano e 2 romano. Tá? Especificamente esses pontos principais, ou esses pontos de desenvolvimento, precisam ser o argumento do autor bíblico. Dentro desse argumento do autor bíblico, que seriam as letras aqui, pode ser uma explicação sua a uma palavra que precisa ser explicada. Porque os irmãos, está distante dos irmãos, a palavra elocubração, está lá no texto, por exemplo. Eu vou explicar a elocubração, seria a minha letra A. Dentro da letra A, qual é a implicância dessa palavra no contexto de então? Eu teria um número 1. Entende isso? Basicamente é essa a estrutura que o sermão vai ter. Cada argumento desse identificado, então, no texto, se torna um ponto principal do sermão, que seria o
os algarismos romanos ali. Pode ter 1, 2, 3, depende de quantos argumentos você identificou no texto, quantos argumentos o autor usa. Ele pode usar 5, ele pode usar 4, ele pode usar 3, 2, 1, ele pode ser um só. A gente não fica preso a isso, a gente quer explicar a ideia. Tem um pregador, já falei sobre ele aqui, a gente já está caminhando para o fim, tá? 5 minutos. Tem um pregador que ele explica isso de uma forma que que legal. Às vezes a gente fica preso ao tempo, né? Às vezes a gente é muito refém do tempo para a nossa exposição bíblica. E o pregador, ele precisa se conscientizar de que ele tem uma ideia a ser transmitida. Ele tem uma ideia a ser compartilhada. Às vezes você vai poder fragmentar essa ideia todinha. Às vezes o tempo vai te impor a necessidade de você falar isso em um parágrafo. Por causa do tempo, por causa da oportunidade que foi oferecida para você. Não deixe de falar, não deixe de pregar, pregue. Pô, a programação da igreja é um problema que aquela igreja ali vai resolver com Deus, entende? A programação da igreja foi extensa e me deu um tempo de somente 10 minutos para eu pregar a palavra. Você tem uma mensagem, pregador. Você vai lá, em 10 minutos, você vai oferecer aquela mensagem para a igreja. Aquela igreja lá tem problema porque ela está oferecendo pouco tempo para a pregação da palavra? Ela tem, ela precisa trabalhar isso. Mas quem vai trabalhar isso é o pastor lá da igreja, é o responsável por aquela igreja, ou é aquela própria igreja que precisa entender aquela necessidade de que a palavra é importante. Eu preciso reservar para a palavra, para a pregação, um tempo que seja um tempo razoável, para que a exposição da palavra seja feita. Mas aí, esse autor, esse pregador, né, Emílio Garofalo, ele fala o seguinte, ele fala, eu não tenho muito problema com o tempo de pregação, eu tenho problema com aquilo que eu vou dizer. É com isso que eu me ocupo. O que eu vou dizer é uma ideia que está no texto. Essa ideia, ela pode ser desenvolvida, e eu usando os argumentos aqui, ela pode ser desenvolvida em 40 minutos, em 50 minutos, como ela pode ser passada em 5 minutos. Ele fala, eu preciso ser fiel à ideia que eu identifiquei no texto. Certo? Então, pode ser que a gente coloque ou disponha os argumentos dessa forma, pode ser que não tenha pontos. Pode ser que tenha 2 pontos, um conectado no outro, no nosso desenvolvimento, na nossa comunicação, mas não se prenda a ter isso. Não, a pregação, para ser pregação, precisa ter 5 pontos de desenvolvimento. Não precisa. Pode ser ter 3, pode ser 2, pode ser 1, pode não ter ponto de desenvolvimento. O tempo, a oportunidade, a ocasião vai passar isso para você. Tá bom? Mas geralmente é assim. Esse é o desenho técnico do esboço de um sermão. Cada argumento desse identificado no texto se torna um ponto principal ou um ponto de desenvolvimento do sermão. Os pontos de desenvolvimento são dispostos em algarismos romanos e os subpontos em letras e números. Um exemplo rápido está aqui no meu esboço, depois eu vou compartilhar com os irmãos e os irmãos vão poder ver. Eu coloquei aqui João 3,16, o tema seria o amor de Deus pelo mundo, aí o meu primeiro ponto com o algarismo romano é um amor incalculável, inalcançável e incompreensível. As letras aqui, letra A, eu vou explicar o que é incalculável, eu vou falar sobre inalcançável, eu vou falar sobre inatingível. Tá como letras aqui, entende? Vou falar sobre esses três elementos que eu coloquei aqui no meu primeiro ponto. Tudo para explicar a expressão de tal maneira que está lá no meu texto. Entende? Eu vou fazer essa associação de tal maneira. O segundo ponto aqui em algarismo romano é um amor sacrificial. Como é que eu identifico que é um amor sacrificial? Porque o amor dele foi tão grande que ele entregou o seu filho, ele sacrificou algo seu, que ele muito amou, né? Muito amava, que era o seu filho. Ele entregou para a nossa salvação. E aí as letras seriam, ele deu o seu filho, a letra A. A letra B seria o seu filho unigênito. Né? Não é só o filho, é o único filho. Né? Poderia falar isso em uma sentença só, seu único filho, entende? Vai depender do tempo e da oportunidade que lhe é sugerida. Quanto tempo que você vai gastar com isso. Número 3 é um amor que salva. Para todo aquele que nele crê, né? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Salva da morte eterna, salva todo aquele que crê. Foi basicamente isso que eu fiz aqui para mostrar para os irmãos. Então, ficaria assim disposto. Conclusão, faz bem o pregador que não abre mão de um bom esboço de sermão, seja ele escrito, seja ele mental. Muitos irmãos têm facilidade, né? Mas o processo de estudo ele vai ter, né? Ele vai preparar o texto, ele vai fazer rascunho, de repente ele não vai levar isso para frente da congregação, ele vai chegar lá, quem faz isso com muita propriedade, alguns irmãos conhecem, o Hernando Dias Lopes, né?
Hernán Dias Lopes, ele prepara o sermão, e ele estuda o sermão, e ele memoriza todo o sermão. Por que você sabe disso, William? Porque eu já tive a oportunidade de ver Hernán Dias Lopes pregando em eventos distintos, né? E aí, quando ele prega sobre aquele assunto que ele pregou lá na igreja presbiteriana de Pinheiros, ele está na igreja batista do Rio de Janeiro, e ele está pregando o mesmo assunto, ele desenvolve da mesma forma. Ele mentalizou aquilo, está mentalizado. Ele mentalizou aquilo, as ênfases, as expressões, está mentalizado. Nenhum problema. A mensagem está sendo comunicada, certo? Com amor, com afinco, com quem conhece esse pregador, né? Com muito fervor. Ele é fervoroso, né, na exposição da palavra. Enfim, é um exemplo disso. Dele, ele escreve e depois ele mentaliza e ele vai para frente da igreja com um sermão mentalizado. No nosso ato de pregar, precisamos prezar pela clareza, pela ordem lógica e pela intenção de sermos compreendidos. O esboço do sermão ele vai nos ajudar nessas necessidades, para que a gente seja claro, para que a gente tenha ordem na nossa comunicação, seja algo que esteja harmonizado do início ao fim, com início, meio e fim, e que elimine os ruídos da nossa comunicação no sentido de sermos compreendidos, certo? O esboço nos ajuda com essas necessidades. Amém, irmãos?